E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre escola, sobre as escolas da igreja, fazem parte do sistema educacional da igreja. Eu estudo numa escola da igreja, na Universidade Brigham Young, aqui no estado de Utah, em Provo, e é uma escola maravilhosa. Tem muitas coisas boas para falar para vocês sobre essa escola. Meu tempo já está terminando, né? Vou voltar para o Brasil ainda esse ano, como alguns de vocês já sabem, e estou muito animado para poder estar aí no meu país, entre meu povo, e poder produzir muito mais vídeos. Mas muitos de vocês me perguntam sobre minha experiência aqui nessa universidade da igreja, e muitos de vocês querem saber como que é estudar para que vocês possam vir também ter essa experiência. Então, eu vou contar para vocês essas coisas, vou falar da universidade aqui de Provo, mas também vou falar da universidade da igreja em Idaho, que é outro estado dos Estados Unidos, no Havaí, e também sobre uma escola que se chama Ensign College, que fica em Salt Lake City, que também é propriedade da igreja. Mas deixa antes de eu falar essas coisas, explicar para vocês minha experiência. Na minha missão, eu tive dois incríveis presidentes de missão. Um americano, presidente Webster, e um brasileiro, presidente Araújo. Homens de grande fé e que eu aprendi bastante. E eu compartilhava com eles minhas ambições, desejos, dúvidas, e eles me orientaram o seguinte: Lucas, é melhor que você faça o seu bacharelado, o seu estudo, seja ele na área que for que você escolher, aqui no Brasil. Eles diziam na época, eu servi missão Curitiba, e eles falaram, assim é melhor. E se você quiser uma especialização, aí vai para os Estados Unidos. Porque havia já muitos missionários brasileiros perguntando se havia uma maneira deles estudarem nos Estados Unidos. Afinal, uma formação internacional podia dar vantagem para eles na carreira. E também nós tínhamos o convívio com muitos americanos, né, na missão. Acho que metade dos missionários era norte-americano. E a gente ficava curioso sobre os lugares que eles mostravam nas fotos. Alguns deles já haviam sido estudantes da Universidade de Brigham Young. E nós ficamos, nossa, que legal, né? Então era natural que crescia esse desejo da gente poder estudar fora do país, especialmente num estado que foi fundado por membros da igreja, onde havia muitos lugares históricos, onde a sede da igreja se encontrava. Tudo isso fazia a gente sonhar em estudar fora. Mas eu segui o que os meus presidentes de missão me orientaram. E eu estudei direito no Brasil. Eu fiz uma faculdade lá. E, embora eu tivesse algum desejo de algum dia visitar os Estados Unidos, eu não tinha um plano específico de, ok, eu vou fazer mestrado fora do país. Não era esse meu plano. Mas minha irmã mudou para os Estados Unidos junto com meu cunhado, né, foram os primeiros a vir para cá para estudar inglês. Depois outro irmão se mudou também e eu falei, ó, por que não? Eu terminei os meus estudos em direito, a minha carreira está mais ou menos paralisada, eu acho que eu preciso ter o inglês, eu acho que eu preciso ter um mestrado. E depois de assistir uma palestra de um professor muito querido, que é o professor Jensen, aqui da Faculdade de Direito que eu estou agora, ele disse, os advogados existem essa oportunidade específica na escola J. Rubin Clark para que vocês possam aplicar e receber um mestrado em Direito Comparado. Aí eu falei, legal, eu vou fazer isso. Só que o problema era o seguinte, eu não tinha inglês, meu inglês era 0,0001, muito ruim mesmo. Então o primeiro passo seria estudar inglês. E eu apliquei para uma escola, tirei um visto de estudante, me mudei para os Estados Unidos e comecei a estudar inglês. Pensava eu que ia aprender inglês assim, ó, rapidinho, né? Em alguns meses, aí já aplico para a escola, né? Faço a matrícula para a escola de direito e resolvo minha vida aqui em 2 anos no máximo, volto para o Brasil. Na verdade, demorou uns 3 anos e pouco aí para mim ter o inglês suficiente
para entrar no mestrado. Não é fácil. Se vocês nunca estudaram inglês, se vocês vêm mais velho para os Estados Unidos, é um pouco difícil. Se você vem solteiro, existe uma certa facilidade, porque provavelmente seu grupo de amigos vai ser maior, né? Principalmente em prova, que tem muitos solteiros, e você vai aprender inglês mais rápido se você tem a sua esposa e filhos, né? Uma família nuclear, e o contato que você tem com os americanos é raro, né? Na escola é cheio de internacionais, você está aprendendo inglês, e fora da escola talvez você tenha na igreja, projeto de serviço, algumas atividades ou amigos, mas não desenvolve tão rápido quanto se você é solteiro. Não estou dizendo para vocês que vocês têm que buscar vir para os Estados Unidos solteiros. Só estou dizendo para vocês a realidade, como é que é. Eu sei de casais, inclusive da minha família, que se mudaram há muitos anos, e o progresso do inglês não é tão rápido se você não é solteiro, certo? Mas talvez você já tenha um inglês, talvez o seu inglês seja muito bom e você tenha passado em testes, como por exemplo do TOEFL, que te qualificam para estudar nos Estados Unidos. Sendo assim, você não precisa de uma escola de inglês, você vai direto para a universidade. Mas o que eu tenho visto é que a grande maioria dos brasileiros precisa aperfeiçoar o inglês antes de entrar num college, né, numa faculdade ou numa universidade. Mesmo que você não vá fazer um curso de pós-graduação, como foi meu caso, né? Porque o mestrado, doutorado, esses cursos, eles exigem uma proficiência no idioma muito mais alta do que se você entrar num curso de bacharelado, por exemplo, certo? Então, o seu teste, a cada universidade você tem que ver o quanto que ele pede de proficiência. E normalmente eles usam o TOEFL, que é essa prova para avaliação do inglês. E aí algumas exigem, sei lá, 65, a outras exigem 90, né? O caso do Enzai College, que foi uma escola que eu estudei antes de ir para o mestrado, estava meio cansado da escola de inglês, falei, vou fazer alguma coisa, vou fazer redes sociais no Enzai College. Entrei lá para ficar 2 semestres e pegar um certificado antes de ir para um mestrado. Então, o Enzai College exigia, eu acho que era 65 do TOEFL. O mestrado já exigia 90. Então, é bem diferente o nível de inglês que você tem. Mas este vídeo aqui não é para te falar todos os detalhes, provas, vistos, tá? Porque esse canal aqui não é para falar sobre essas coisas. Mas pode te dar alguma luz sobre o processo. O que eu quero focar é nas escolas da igreja. Então, eu não conheço todas as escolas da igreja porque eu nunca fui para a Universidade de Brigham Young de Idaho. Mas as outras eu tive oportunidade de visitar e eu vou mencionar algumas características delas para vocês agora. A primeira é a BYU Provo, né? BYU a gente fala é uma sigla que resume o nome Universidade Brigham Young. Brigham Young ele foi o segundo presidente da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Ele foi um grande colonizador, né? Graças a ele, os membros da igreja foram guiados da perseguição que tinha lá no leste dos Estados Unidos e eles vieram aqui para o faroeste, né? O estado de Utah nem fazia parte, nem existia estado de Utah e a região nem era parte dos Estados Unidos quando eles se mudaram. Os Estados Unidos ele teve guerra com o México, depois fez acordos, comprou essa região, se tornou um território, né? Brigham Young se tornou o primeiro líder aqui do território por determinação do governo dos Estados Unidos e depois, quando virou Utah, a Brigham Young também foi governador. Então, é um estado que foi criado pelos membros da igreja. É um estado lindo, né? É um deserto, mas que floresceu como uma rosa. E a Universidade de Provo fica nesse estado. Tem outras universidades muito boas que estão aqui no estado de Utah, como, por exemplo, a Universidade de Utah, que fica em Salt Lake City, que é a sede, né, da igreja e também é a capital do estado. A Universidade de Utah, ela não é vinculada diretamente à igreja, é uma faculdade estadual, né, uma universidade estadual muito grande, o campus maravilhoso, tem muitos membros da igreja que estudam lá. Na história dela também tem relação com a igreja, mas é uma universidade estadual.
A Universidade Brigham Young é uma universidade privada, uma universidade da igreja. Por isso, a igreja, como instituição privada, pode estabelecer as regras que deseja. Então, parte do compromisso do estudante de qualquer universidade da igreja, mas eu vou falar particularmente aqui da Universidade de Provo, é seguir um código de conduta, que nós chamamos de código de honra. Esse código diz que você não pode ter um cabelo longo, no caso dos rapazes, não pode usar barba, você pode ter bigode, mas não pode ter barba. Tem algumas coisinhas assim que eu acho que já podia mudar um pouco, mas enfim, tem um código de aparência. Assim como também tem escolas adventistas no Brasil, que eu não sei como está agora, tá? Mas na época que eu estava no Brasil, eu sei que algumas das escolas adventistas, as meninas elas não podiam se pintar, não podiam usar certas maquiagens, tinha certos padrões, não é, de vestimenta. Assim também as escolas da igreja, elas têm esse código de conduta. Os membros da igreja que não são casados, são solteiros, eles não podem ter relação sexual fora do casamento. Então, para se certificar e tem várias regras esse código de honra. Mas se você é um membro fiel da igreja, essas regras elas são fáceis para você. Aliás, antes de ser aceito para estudar na escola, você precisa passar por uma entrevista pelo seu bispo e presidente de estaca, onde eles vão se assegurar que você compreendeu o código de honra e que vai viver. Então, eles vão lá no website que a universidade preparou para isso, e eles assinam, ok, eu entrevistei fulano e ele se compromete a viver o código de honra. Se durante o seu estudo você descumprir o código de honra, você pode ser expulso da faculdade. Então, a igreja, ela pode fazer isso, é o direito que ela tem como instituição privada de estabelecer regras para os seus membros. Quanto que custa, Lucas, estudar na Universidade Brigham Young de Provo? Bom, o custo é barato se comparado com outras universidades que existem nos Estados Unidos, até mesmo aqui em Utah. É cerca de $6.000. Mas olha que interessante, se você é um membro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, e a grande maioria dos estudantes aqui são, tem vários não membros, mas a grande maioria são. Tem mais de 30 mil alunos, gente, nessa universidade. É muita gente, gente que não acaba mais. E assim, é uma estrutura fantástica, tem muitos prédios, o campus é maravilhoso mesmo. Mas, enfim, um dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo para vocês dando um tour no campus da BYU. Os outros eu não vou poder fazer, né, porque está longe, embora eu tenha visitado. Mas, menos a Idaho, como eu falei para vocês. Mas, se você é membro da igreja, o tuition, né, que é o preço do pagamento por semestre, a gente falaria mensalidade, mas o pagamento não é bem feito por mês. É a cada 4 meses e meio você faz um pagamento. Então, ele é pela metade. Porque, como você é um dizimista integral, a igreja entende que você pode pagar metade do seu tuition. Se você não é membro da igreja, você paga integral. E tem alguns que fazem isso. Por quê? Por que eles preferem estudar na universidade da igreja pagando mais do que os membros, né, quando eles não são vinculados à nossa fé? Porque ainda mesmo pagando integral, né, sem ter o benefício de ser membro da igreja que você paga a metade, está mais barato que outras universidades. E a reputação da BYU é muito boa. Eu tenho uma página que eu vou deixar na referência todos as coisas boas que a universidade atingiu. É uma das melhores dos Estados Unidos, o programa número 1 de contabilidade. Enfim, tem tantas coisas que eu não consegui colocar aqui, mas está o link e algumas eu vou jogando aí na tela para vocês verem. É uma universidade incrível, tá certo? A outra universidade que a igreja tem é a Universidade Brigham Young do Havaí. Aloha! Havaí é maravilhoso, eu estive lá por uma semana. Nós temos, por exemplo, alguns de vocês conhecem o irmão Marcos Martins, que fez muitas lives na Central das Escrituras. Ele é professor na Universidade do Havaí. Ele pagou um café da manhã maravilhoso para mim e para os meus amigos quando estávamos lá. É uma escola pequena, ela tem cerca de 3.000
alunos. Mas uma característica interessante da BYU Havaí é que é uma universidade muito diversificada no que tange à etnia. Há pessoas de toda a Polinésia, Ásia e também de outras partes do mundo, né? Europeus, americanos, sul-americanos. É muito interessante estar naquela universidade, porque você vê uma diversidade muito grande. E tem cursos maravilhosos, né? A BYU Havaí é incrível. Só você estar lá do lado daquele templo e naquela praia incrível que você pode ir depois de um dia difícil de escola é sensacional. Né? Se eu fosse mais jovem, talvez eu teria estudado lá na BYU Havaí, porque é muito lindo mesmo. A BYU Idaho eu não tive a oportunidade de visitar ainda, eu espero ter essa oportunidade antes de eu voltar para o Brasil, mas eu tenho muitos amigos que estudaram lá e que estudam lá e amam aquele campus e aquele lugar. A universidade cresceu muito na última década, agora tem mais de, acho que não chegou a 20 mil alunos, mas tem quase 20 mil alunos e tem crescido e tem se desenvolvido e tem se destacado a nível nacional também. Muitas mentes brilhantes elas saem daquela universidade. Algumas pessoas elas fazem o seguinte, isso acontece também com relação ao Ensign College, principalmente estrangeiros. Eles começam estudando na BYU Idaho ou no Ensign College, que eu vou falar em seguida. Eles fazem as suas matérias gerais, e eu já vou explicar para você o que significa isso. E aí eles transferem para a BYU Provo, né, para terminar o bacharelado ou o curso, enfim, que eles estão fazendo na BYU Provo. Porque a BYU Provo, ela tem mais reputação que as outras. Não significa que é melhor, né? Porque isso também exige uma análise bem difícil de se fazer, critérios que são diversificados e, para você, a BYU Havaí, né, se ela não está aparecendo naqueles critérios lá de melhor universidade dos Estados Unidos, mas pode ser que seja melhor. Para o seu curso específico pode ser melhor. Para a sua vida pessoal, né? Cada um de nós precisa buscar a revelação do que fazer com a nossa vida. Mesmo o que eu falei para vocês no começo do vídeo, de que meus presidentes de missão eles recomendaram que eu primeiro estudasse no Brasil e depois viesse aqui, né, se quisesse, talvez isso não sirva para você. Eu vejo alguns jovens que eles vêm direto, né? Depois de sua missão, eles aplicam para um visto, conseguem um visto de estudante e eles vêm direto para fazer curso na Universidade de Brigham Young. Não é o mais recomendado para a maioria dos brasileiros. Vou dizer por quê. Nosso inglês geralmente não é bom, mesmo que a gente pense que é. A Universidade Brigham Young ela é muito exigente e muito difícil nos primeiros anos, né? Aqui nos Estados Unidos, o sistema universitário ele é um pouco diferente do Brasil. Por exemplo, quando eu fiz direito no Brasil, eu já entrei direto no meu curso, eu tinha que fazer matérias bem específicas. E se eu parasse de estudar direito, pouco dessas matérias eu aproveitaria para outro curso. Aqui nos Estados Unidos, embora você possa ter já uma ideia muito clara do que você quer fazer da tua vida, na tua carreira, você será obrigado a fazer matérias que são gerais para todos. Então, todo mundo vai ter que estudar matemática. Mesmo que você vai fazer arte, vai ter que estudar como geral matemática, vai ter que estudar história dos Estados Unidos, né? Vai ter que estudar inglês. Então, todas essas matérias gerais, a nível universitário, são requisitos. E a estratégia de muitos latinos, né, muitos brasileiros, é a seguinte: vou estudar no Ensign College, em Salt Lake City, ou na BYU Idaho, essas matérias gerais. As classes são menores, os professores, por ser classes menores, eles conseguem dar mais atenção. Ainda vai ser difícil, porque estudar numa língua estrangeira é um desafio maior, né? Mas mesmo assim, você consegue ter uma nota melhor. O sistema de notas usados por essas universidades, embora possa variar na peculiaridade, geralmente vai de 0 a 4 pontos. Então, você precisa buscar ter 4 pontos, né? É difícil, mas se você fizer suas lições, se dedicar, você consegue chegar lá
a 3.2, 3.5, talvez até mais, né? Tem muita gente que é dedicada, inteligente e consegue chegar inteligente para esse tipo de prova, né? Que nem sempre, enfim, diz que uma pessoa é mais inteligente do que outra, mas consegue fazer esse tipo de prova, consegue tirar aquelas notas, e aí fica mais fácil para você, por exemplo, transferir para uma outra universidade, porque o GPA, que é essa nota, ela é importante para muitas coisas, não apenas para transferência, mas para oportunidades futuras, como uma pós-graduação ou um trabalho melhor. Então aqui precisa se dedicar muito nos estudos para ter essa nota bem alta, próximo de 4.0, que é a máxima. Bom, eu falei para vocês sobre a BYU Provo, a BYU Havaí, a BYU Idaho e agora o Enzai College. Como eu disse, eu tive a oportunidade de estudar no Enzai College, que antes chamava LDS Business College, né? Basicamente, um college é um lugar onde você pode fazer, comparando com o Brasil, cursos técnicos ou tecnólogos e até bacharelados, né? Então, o sistema do Enzai College é o seguinte: você entra em um curso de Associate Degree, que seria como um curso tecnólogo, mas antes de terminar, você já pode tirar outros certificados, né, que seriam cursos técnicos dentro daquele tecnólogo. Então, se você escolhe estudar, não sei, Cyber Security, né, que é a segurança, como que traduz isso? Segurança da informação, talvez. Corrija aí se eu estiver errado. Aí você pode pegar uns certificados menores de, não sei nem quais certificados tem, mas vocês podem entrar no site e ver. Mas você estuda 2 semestres, já pega aquele certificado. E o que que acontece? Estudantes internacionais não podem trabalhar enquanto estudam, exceto dentro da escola. A gente fala trabalho no campus e pode só ser 20 horas semanais. Então, muitos estudantes internacionais precisam de dinheiro, porque assim, mesmo que você tenha juntado dinheiro para vir para os Estados Unidos, é difícil ficar só com aquele dinheiro. Você provavelmente não vai ter alguém te financiando, né? Então você vai precisar trabalhar. E aí trabalhar no campus para você ficar legal não vai te pagar muito, né? Isso é só 20 horas, você não pode trabalhar mais, então você tem que fazer um planejamento nesse sentido. E aí o que acontece? Se você for para uma escola que nem o Enzai College, eu não sei, as outras escolas têm esse sistema, talvez a Idaho e o Havaí tenha. Eu sei que Provo não faz assim. Mas você pode, depois que você tira o seu certificado, pausar a escola e fazer o seu CPT, que é como se fosse um estágio sobre aquilo que você aprendeu, sobre aquele certificado que você tirou. Você para um ano, trabalha, aí você não tem limite de 20 horas. Você vai falar com a imigração, vai mandar toda a papelada necessária, mas você vai ter a possibilidade de ganhar uma grana. Aí você volta para a escola, termina o seu Associate Degree, pode fazer o seu bacharelado também lá, e depois que você terminar, você faz o seu OPT, que é um trabalho relacionado à sua formação. Depois que você fez o seu OPT, se você quiser aperfeiçoar seus estudos depois do bacharelado, você entra no mestrado. Vai precisar aplicar, vai precisar fazer TOEFL, vai precisar fazer uma série de coisas. Não é fácil, é concorrido, tá? Não pensa que você, por ser internacional, que tem muitas pessoas assim, a faculdade ela quer diversidade, então para mim, não, você vai ter que tirar notas, você vai ter que comprovar uma série de coisas, é bem difícil, é bem concorrido, e é muito esforço da sua parte e da sua família, se você for casado. Então, mas se acontecer um milagre na sua vida, como aconteceu na minha, você será aceito. E depois dessa pós-graduação, você pode tirar novamente o OPT e trabalhar por mais um ano. Nesse trabalho, você pode ou não, dependendo do seu empregador, aplicar para um visto mais longo, né? E existem muitas outras coisas que você pode considerar com relação a ficar nos Estados Unidos. Mas eu quero pausar o vídeo para dizer uma coisa. Quando você diz para o governo dos Estados Unidos que você vai vir estudar
aqui, o governo dos Estados Unidos, né, a imigração, ela pensa assim: você está indo para estudar e voltar para o seu país. Tanto que o seu visto ele vem escrito não imigrante. Você não está imigrando para os Estados Unidos. Você tem uma autorização de ficar de forma provisória. Quando você passa na fronteira, lá, aquele fiscal da fronteira dos Estados Unidos, ele vai verificar seus documentos, ele vai te autorizar a ficar dentro do país. Se você não manter o seu status, que a gente chama, né, a sua condição de estudante, você vai ter que deixar o país. E se você não deixar o país, você vai se tornar ilegal aqui. Não é bom ficar ilegal, por muitos motivos. O mais óbvio é que vários dos direitos você não vai ter. Vai ser tudo mais difícil para você ter plano de saúde, para você tirar a carteira de motorista. A vida de ilegal não é fácil nos Estados Unidos. Eu conheço pessoas, como talvez vocês conheçam também, que elas permitiram que essa condição acontecesse com elas. Não estou julgando elas, não pense que eu quero julgar. Tem várias coisas que podem ter acontecido, que são justificáveis para ela ter ficado nesse estado. Mas lembre-se disso, se você quer estudar em uma universidade da igreja, seja na Brigham Young, aqui de Provo, seja em Idaho, seja no Havaí ou no Ensign College, você precisa tomar muito cuidado para cumprir a lei e seguir o seu compromisso para o governo dos Estados Unidos. Agora, para entrar numa universidade, você precisa do inglês. Não tem como você vir estudar nos Estados Unidos, nessas universidades, falando só português. A língua que é ministrada às aulas é o inglês. Então, muitas das pessoas, elas fazem como eu fiz, com inglês muito ruim, fraco, quase zero, vem primeiro para estudar inglês. E a Universidade de Utah, ela tem uma escola de inglês, né, onde muitos estrangeiros vêm para aprender o idioma e depois de aprender inglês, eles começam a vida universitária. Aprender inglês não é fácil. Não pensa você que vai aprender em 6 meses, se você tem zero de inglês. Vai demorar muito tempo. Talvez demore um pouco mais se você vem casado, porque as interações com os americanos vão ser ainda menores. Mas, se você vier para cá para aprender inglês, vai ter uma experiência maravilhosa. A escola de inglês, o ELC, tem ótimos professores que vão te preparar para entrar, por exemplo, no Ensign College, na BYU Idaho, ou mesmo na Universidade de Provo. Ou no Havaí, se você quiser, né? Mas, enfim, depois que você aprender inglês, vai ter muitas possibilidades. E você não precisa voltar para o Brasil e renovar o seu visto para entrar numa universidade. O mesmo visto de estudante que serve para estudar inglês, ele serve para estudar numa universidade. Tá? Só vai precisar transferir o seu registro para essa universidade. Uma coisa importante é que é caro. Embora exista um desconto muito grande, metade para os membros da igreja, imagina, o dólar e real tem uma diferença enorme, né? Eu não sei quanto que é a cotação, quando que você está assistindo esse vídeo, mas mais ou menos na época da gravação desse vídeo, $1 é R$ 5. E isso é muito difícil. A grande maioria dos membros da igreja no Brasil não tem dinheiro para bancar uma universidade americana, ainda que recebam esse benefício de pagar metade. Por quê? Porque mesmo que você tenha bolsa ou tenha um americano que queira pagar para você a universidade, você precisa comprovar que tem condições de ficar nos Estados Unidos. E esse é um valor bem alto. Você precisa ter dinheiro não apenas para pagar o seu tuition, mas você precisa ter dinheiro para pagar a sua casa, seu alimento. E a escola é obrigada, ao receber a sua aplicação, a verificar se você tem essas condições, antes de emitir um documento
né, que você vai levar para a entrevista do visto, porque todos os brasileiros precisam de visto para entrar nos Estados Unidos como estudante, e aí você vai levar essa carta. Então, o agente consular, no consulado americano, ele também pode questionar essas coisas. Como que você vai se manter lá nos Estados Unidos? Se você não tiver uma boa explicação, nem documentação para mostrar isso, você não vai receber o seu visto, vai ser negado. Então, precisa de dinheiro, tá certo? Por isso que eu acho que o conselho do meu presidente de missão, ele se aplica a quase todo mundo no Brasil. Estuda no Brasil, tem boas universidades, tem boas oportunidades. E depois, se você tiver o desejo, você já vai ter mais dinheiro, talvez você já tenha até sua família, e você consegue então fazer uma pós-graduação aqui. E isso vai ser maravilhoso. Para o governo americano vai ser mais fácil eles verem que você tem vínculos no Brasil, que você não está tentando usar o visto de estudante para, sabe, imigrar. Se você quer imigrar para os Estados Unidos, você tem que aplicar de uma outra forma. Não é assim, não é através do visto de estudante. Pode ser que você venha solteiro, e eu tenho vários amigos que aconteceu isso, né? Eles vieram solteiros para cá, e eles encontraram uma pessoa, americana ou não, mas que tinha documentação é, para ficar nos Estados Unidos, e eles acabaram ficando. Tem algumas pessoas também que eram casadas e que ficaram nos Estados Unidos. Cada caso é um caso, eu não vou poder dizer o que você vai fazer, né? O meu caso foi assim, eu vim para os Estados Unidos, eu estudei e agora é hora de eu voltar para o Brasil. Mas muitas outras pessoas, inclusive pessoas da minha família, preferem ficar. Ficam legalmente, né? Ou continuam os estudos, e aí é só você continuar estudando para sempre, né? Você vai renovando o seu visto, faz mestrado, depois faz doutorado, depois faz uma outra especialização, depois faz outro... Pode ficar anos, anos estudando. Ou você tira o visto, você pode ter um visto de negócios, você pode ter um empregador que vai financiar o teu visto, mostrando que você é necessário para a função. Existem muitas coisas que você pode fazer. Mas lembra disso, viver no estrangeiro não é fácil. Uma coisa é visitar como turista, outra coisa é viver. O clima é diferente, a cultura das pessoas é diferente. A igreja ajuda muito, é verdade, né? Porque o evangelho é o mesmo em todo lugar e ser membro da igreja te dá um suporte. Mas todos os brasileiros, olha, parece até assim exagero falar todos, né? Mas eu não consigo pensar em ninguém que não tenha passado por um desafio emocional quando mudou para os Estados Unidos. É muito difícil. Você deixa a família, deixa amigos, você deixa seu trabalho, você deixa sua rotina e as coisas mudam. A neve é linda. Estou vendo neve agora na minha janela. Maravilhosa. Daqui, ó. Porque depois de algum tempo vendo isso, meses e meses, e o dia começando 10 da manhã e a noite começando 5, né? Você tem um dia muito curto de luz. Isso muda, porque o nosso país não é assim, né? O Brasil. Então, tem que considerar muitas coisas antes de vir. Mas uma coisa que eu queria fechar esse vídeo, eu já falei demais, é mais que necessário, eu devia ter tido um roteiro para seguir mais curto. Eu só fiz o basicão aqui de anotar quais eram as escolas da igreja. Deixa eu ver se eu falei sobre todas. Eu falei dos OPT e CPT, eu acho. Acho que eu falei dessas coisas. Bom, tem outros detalhes que depois a gente pode conversar também. Mas uma coisa que eu queria falar para terminar esse vídeo, eu acho muito importante, é sobre o Pathway, ou a BYU Pathway. Esse é um programa incrível, meus irmãos e irmãs. Eu acho que os membros da igreja ainda não entenderam o que ele significa. E eu me incluo nisso. Eu já visitei a sede deles 2 vezes, eu já fiz lives, já falei com os líderes da universidade do Pathway, eu já entrevistei eles, enfim. E mesmo assim eu acho que eu não tenho a dimensão, eu falo isso com humildade, do que eles são. Só para você ter uma ideia, tem quase 60 mil alunos no mundo todo. O Pathway é uma universidade online, né? É uma escola que você pode acessar de qualquer lugar do mundo. E ela te prepara com certificados, né, que nós podemos talvez comparar com o curso técnico, associate degrees, que nós podemos comparar com tecnólogos e até bacharelados.
Essas escolas, é nelas que vocês podem, se quiser, fazer os cursos essenciais antes de transferir para uma universidade ou uma escola maior, como o Ensign College ou a BYU Idaho. Então, é incrível. São escolas maravilhosas, com professores excelentes, que têm uma reputação muito boa e que só está crescendo. É um programa muito inspirado, dirigido pelos apóstolos de Deus, né? A forma como foi surgindo tem a mão de Deus e os apóstolos estavam lá orientando e conduzindo essas coisas. Então, meus irmãos, se você não pode vir para os Estados Unidos para estudar, lembra que o Pathway, ele te possibilita ter o mesmo tipo de educação. Na minha época, o Pathway estava só começando quando eu mudei para os Estados Unidos. Ainda não tinha toda essa possibilidade. E também não tem um curso de mestrado específico de direito que eu queria fazer. Mas, se eu fosse começar agora, por exemplo, voltei da missão, ou eu sou recém-casado, ou eu já tenho minha profissão, mas estou insatisfeito, eu ia procurar fazer o Pathway. Você pode ajustar a sua grade, não fica muito pesado, os valores são muito baratos, existem sistemas de bolsas, enfim. Eu não pretendo fazer uma propaganda do programa aqui, mas se vocês entrarem no website, vocês vão ver quão maravilhoso e inspirado esse programa aí. Vários de vocês, eu sei que me assistem, já faz parte da BYU Pathway, então coloca aí nos comentários como tem sido o programa para você. E é maravilhoso poder fazer parte dessa educação em Sião. O Senhor, ele valoriza a educação. Nosso profeta, ele sempre fala sobre educação, porque ele é um homem que passou anos e anos estudando para se tornar um grande cirurgião cardíaco. Então, nós precisamos estudar. Aliás, o Ensign College, o presidente Nelson, ele estudou lá, né? Ele fez um curso de caligrafia lá que abriu muitas portas e possibilidades para ele antes que ele entrasse na escola de medicina. Então, estudar na escola dos profetas é maravilhoso. Existem desafios, existem problemas na vida universitária, né? Não quero dizer que é um paraíso, é muito difícil. Existem desafios como qualquer vida universitária, mas estar numa escola da igreja é muito bom. As pessoas, elas são membros da igreja que se esforçam por viver os mandamentos e é diferente, porque a minha primeira universidade era uma escola boa, eu gostei muito de estudar em São Paulo com meus amigos, mas não era uma universidade religiosa, né? Então, não havia padrões como morais como eu tenho aqui. Por exemplo, toda terça-feira de manhã nós temos um devocional, né? Um devocional onde muitas vezes vem um apóstolo. Semana passada estava Elder Holland. E é incrível ter essa experiência. A mesma experiência tem o pessoal lá do Havaí, de Idaho, do Ensign College e também os devocionais da BYU Pathway. Então, é maravilhoso. Vocês têm aula de religião, né? Se vocês estão estudando numa dessas escolas da igreja, a gente tem aula de religião, instituto, e que conta crédito, né? Então, enfim. Mas para terminar, eu falei que ia terminar, mas eu quero falar mais uma coisa. Alguns dizem assim, mas se você se formar nessa universidade, né, vamos supor na BYU Pathway, aí o diploma que você receber não vai ser válido no Brasil. Pessoal, assim, como não? As grandes empresas, as que pagam melhor, as multinacionais, elas não estão nem aí se é reconhecido ou não pelo MEC. Desculpa se tem alguém olhando do MEC, tá bom? Eu não quero ofender vocês, mas no mundo corporativo, se você tem um certificado de uma universidade dos Estados Unidos, que você fez essa universidade em inglês, né? Foi bem avaliado, teu GPA, ó, tá bom demais. Você acha que o cara que vai te contratar dessa grande empresa, muitas vezes multinacional, ele vai olhar se é aprovado ou não pelo MEC? É claro que algumas profissões precisam passar por como eu posso dizer, um selo de aprovação do MEC, como por exemplo, se você vai ministrar aula, se você vai ensinar,
se a profissão ela é muito específica com relação ao Brasil. Por exemplo, não adianta você estudar direito nos Estados Unidos, né, fazer o seu Juris Doc, que seria uma pós-graduação, mas para nós, o seu bacharelado em direito. Não adianta você se tornar advogado nos Estados Unidos e querer trabalhar no Brasil. Você precisa fazer uma prova, a prova da OAB, né? Precisa primeiro, como é que fala? Ah, eu falei a palavra agora. Mudar o seu certificado, não é mudar o certificado, ser reconhecido, né? Ser reconhecido o seu certificado e depois passar pela prova da OAB, porque você precisa se tornar advogado no Brasil, então não tem como. Então tem algumas profissões muito específicas, vou ensinar português. Melhor que você tenha um bacharelado no Brasil, né? Mas se você vai estudar e trabalhar com, por exemplo, tecnologia, recursos humanos, e tem tantas outras, eu não alistei agora aqui todas as possibilidades, mas entra nos sites da igreja, desses sites da igreja para ver, você vai ver que depois de formado, você vai ganhar muito mais, vai ter muita possibilidade. Então, não fica ligando tanto para esse negócio a não ser que tenha uma coisa muito específica que você precisa da certificação, mas mesmo assim, as universidades que você faz fora do país, você pode validar o seu diploma, você pode fazer essa transferência de créditos, existe essa solução. Mas era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha dado uma visão geral sobre as escolas da igreja. Desculpa o vídeo meio confuso assim, mas eu queria falar tudo, então já joguei tudo para vocês aí, para que vocês possam saber. Basicamente é o seguinte, meus irmãos, se você quer ser um estudante internacional, você precisa de inglês. Se você não tem inglês, você precisa entrar numa escola de inglês, e você pode fazer a escola de inglês onde você mora, no estrangeiro, né, no Brasil, ou pode vir para os Estados Unidos estudar inglês aqui. Se você quer estudar inglês nos Estados Unidos, você tem que aplicar para essa escola, eles vão te mandar um documento, você sendo aceito, você vai para o consulado, pede o seu visto de estudante. Se você receber o seu visto de estudante, você viaja para os Estados Unidos 30 dias e não antes disso de começar suas aulas. Você faz o seu semestre aqui, lembra que você vai ter que pagar o seu tuition, você vai ter que comprovar que você tem a grana para viver nos Estados Unidos no tempo que você falou. Depois que você aprender inglês, você vai fazer provas para mostrar a sua proficiência, como, por exemplo, a prova do TOEFL. Tem algumas universidades que, se você faz o inglês na própria universidade, como a UVU, aqui, né, a Universidade do Vale de Utah, se você faz o seu curso de inglês lá na escola deles, aí você não precisa do TOEFL, mas vai ser obrigado a estudar lá, que é uma escola cara, muito boa, mas é bem carinho. Bom, depois de você entrar na universidade, você não vai poder trabalhar como estudante internacional a menos 20 horas por semana, tá? E aí isso vai ter que controlar bem o seu dinheiro. E depois de fazer esse curso, você pode parar a faculdade, se você tem uma certa certificação para fazer o seu CPT, ou pode terminar logo e aí você faz o OPT. Alguns cursos dão o OPT, né, esse treino, por 3 anos. Você pode ficar legal nos Estados Unidos, área de tecnologia, ciências. Outros dão apenas 1 ano para você trabalhar. Ou você pode nem pegar esse OPT, que é o meu caso, por exemplo. Vou ficar talvez mais uns 2, 3 meses aqui nos Estados Unidos, vou voltar e prefiro trabalhar do Brasil. Mas, seja lá como for, lembra que seu objetivo ele tem que ser muito claro para você mesmo e na entrevista, quando você for fazer na escola, no consulado, para que as pessoas saibam que você tem um plano. Pode ser que você mude seu plano no meio do caminho, né? Se você é solteiro e você casa com uma americana, talvez você vai querer ficar aqui e não voltar mais para o Brasil. Ou ela vai querer que você fique aqui, né? Enfim, pode ser que mude e não tem problema mudar. Mas a gente tem, como membro da igreja, sempre procurar ser honesto com relação a, ao propósito que estamos aqui, né? Às escolas da igreja, ao governo americano que permite que a gente estude aqui. Mas eu acho que uma das melhores coisas que a igreja desenvolveu nesses últimos anos foi o Pathway. Então, uma coisa para vocês considerarem é fazer um curso no Pathway, mesmo que você já tenha uma formação. Às vezes você quer
uma mudança de carreira, ou você quer fazer um upgrade, né? E quer ganhar mais, maravilha, pode estudar nessa grande escola de Sião. Obrigado por terem assistido, espero que tenha respondido aí as perguntas. Encontro vocês no próximo vídeo. Gostaram do meu Goku aqui que eu desenhei? Ó, Kamehameha. Tchau.